Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro e hoje para falar de uma revista muito importante, um quadrinho muito importante chamado All Negro Comics, né? E para falar da All Negro Comics, estou eu, Bruno Andreotti, Nerd Bunny, Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa, hoje o papo é histórico aqui, né? Exatamente. E a gente está, assim, para conversar sobre a All Negro Comics, a gente está aqui com o Márcio Rodrigues. O Márcio, ele é tradutor, pesquisador, historiador, professor de história e tal, e foi ele que traduziu, né, a All Negro Comics para o Brasil, né? Saiu recentemente, né, aqui esse quadrinho que, enfim, que tem as suas particularidades que a gente vai conversar um pouco com ele. E é isso, Márcio, seja muito bem-vindo. Saudações, agradeço pelo convite, Bruno e Maurício. Isso aí. Bom, antes da gente começar falar sobre a Unigro Comics, tá, eu vou dar uns recadinhos, né? Então, só para lembrar vocês que agora, enquanto vocês estiverem ouvindo, tá rolando o nosso simpósio que é Super-Heroísmo, História, Política e Linguagens. Então, se você entrar no nosso Instagram, ainda você pode conseguir se inscrever para os dias que restam. Então, provavelmente você está ouvindo isso. Se você está ouvindo isso no dia do lançamento, deve ser terça. Então, se você entrar agora lá, você consegue ver ainda na quarta, ou na quinta ou na sexta, dependendo de quando você estiver ouvindo isso, tá? Então vale a pena, tem muita pesquisa bacana sendo apresentada. Eu vou estar lá, o Márcio vai estar lá, o pessoal do NUPEC, enfim, um grupo de pesquisadores muito bons para falar então sobre super-heroísmo, história, política e linguagens, tá? E além disso, vou lembrar vocês que dia 6 de junho, sábado, a gente vai estar fazendo um outro lançamento, né, do nosso livro, aí, do nosso mais recente livro, que é o Verdade e Justiça, o Superman das Origens da América de Trump. A gente vai lançar lá na Comic Boom, para quem é aqui de São Paulo, né? Então a Comic Boom fica ali no Tatuapé, bem próximo à Praça Silvio Romero, aí para quem é das antigas, perto do Lords, do lado ali. Lords é um fliperama que tinha ali, muita gente cabulava aula lá no Lords. Então, se você cabulava lá no Lords, conhece a Silvio Romero e tal, então a Comic Boom fica lá perto. Se você não conhece, pode conhecer. O Lords, funciona até hoje, tá? E a gente não vai estar sozinho ali, então para fazer esse lançamento, a gente vai conversar, vai rolar um bate-papo sobre o Superman com a gente aqui, comigo, com o Maurício, com o pessoal do Formiga Elétrica, que vira e mexe tá aqui com a gente, que de repente vocês estão lembrados aí, e também com o pessoal do Gibizilla, né, que é um site aí também de quadrinhos, tá? Então, dia 6/6, na Comic Boom, a partir das 3 horas da tarde, certo? Então esses foram os recados, né? E agora, bom, para quem não conhece também a Negro Comics, vou apresentar a revista, tá? E a gente vai começar a conversar aqui com o Márcio, aqui, ó. Publicada em junho de 47 nos Estados Unidos, a revista All Negro Comics constitui um marco na história das representações afro-americanas no meio gráfico. Editada por Orrin C. Evans, jornalista afro-estadunidense com trajetória significativa no jornal Philadelphia Record, a publicação é amplamente reconhecida como, aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, amplamente reconhecida como a primeira revista em quadrinhos totalmente concebida, escrita e ilustrada por artistas negros nos Estados Unidos. Sua criação pode ser interpretada como uma intervenção, né, no cenário cultural do pós-Segunda Guerra Mundial, constituindo uma reação à exclusão sistemática da população negra dos espaços de produção simbólica, né, nos Estados Unidos daquele período, né? Então a revista é uma antologia, como era muito comum na época. Então tem histórias de detetive, né, tem histórias humorísticas, tal, histórias infantis, né? Então essa revista é uma antologia, como era muito comum. E aí, aproveitando aqui que o Márcio fez, né, essa tradução, a gente vai conversar um pouco da tradução, mas antes de falar propriamente da tradução e das questões, eu queria comentar como que, Márcio, como que você vê isso, né? Você também, no texto que você escreve para a edição brasileira, você chega a comentar dessa questão, para a gente não cair na questão das origens, mas é a primeira, mas, né, porque tem outras iniciativas, então você acaba invisibilizando outras coisas que estavam acontecendo no período, quando a gente fica fazendo muito essa coisa, a primeira, a mais importante, a pioneira, etc, né? Mas como que você vê, então, a revista, qual que é a singularidade da revista na sua perspectiva? Eu acabei escrevendo um texto também, recentemente, que foi lançado no Cadernos de História da Universidade Federal de Uberlândia, num dossiê sobre
mídias, né? Mídias e essas representações do campo da história. Eu acabei escrevendo um capítulo sobre o Negro Comics nela, e foi justamente para tentar inserir a obra, né, essa antologia, dentro de um cenário de publicações que não se reduzia apenas às histórias em quadrinhos, mas também à chamada imprensa afro-americana. E então eu vejo essa história em quadrinhos, a despeito dela ser considerada, taxada, né, como a primeira iniciativa feita por autores afro-americanos, ela se insere num conjunto de práticas que existiam no meio editorial, né, dos Estados Unidos e que era encabeçada, liderada e gerida por iniciativas de jornalistas e editores negros. Então acho que a importância da obra é justamente por isso. Eu acho que tem uma tendência a falar dela como se fosse um marco inaugural, e isso acaba, de certa maneira, meio que isolando ela do contexto. Né? Já vi muitas reflexões sobre o primeiro super-herói negro surge ao Negro Comics, né? E é justamente esse tipo de perspectiva que acaba fazendo ela algo que parece meio que excepcional dentro de um cenário de práticas que existiam naquele contexto. Então tentei meio que reconstituir isso num texto para além do que está também dentro da antologia aqui no Brasil, né? Para a antologia aqui no Brasil, como eu tinha conversado com o editor, né, o Rodrigo, a respeito disso, era justamente porque essa edição ela não serve apenas para o leitor habitual, mas se alguém tiver interesse em utilizá-la para pesquisa, vai ter como se fosse ou até mesmo em sala de aula, né? Já teria um texto contextualizando esse cenário, né? E particularmente essa iniciativa. E também explicando por que ela deu errado, de certa forma, né? Apesar, teve apenas um número, tinha a perspectiva de outros números, um segundo número já estava meio que já definido, só que a edição, a revista, ela acabou não tendo outros números, né? Outras edições. Márcio, eu queria que você falasse um pouco também da história do cara que criou a revista, né? Do Warren Evans, porque ele era um cara assim, bastante importante para aquele contexto cultural, né? E a revista é só mais uma das coisas que ele estava fazendo. Sim. Eu, particularmente, no trabalho de pesquisa, eu falei um pouco a respeito da atuação dele, né? Ele começa a atuação dele na Filadélfia, e aí a trajetória dele é meio que atravessada por várias tentativas de se consolidar nesse mercado editorial e no meio jornalístico, que era dominado basicamente por pessoas brancas, né? Então, ele nasce lá em 1902, e aí grande parte do trabalho dele, ele iniciou lá na Tribuna Filadélfia, né? Traduzindo aqui para o português, né? E aí grande parte desse trabalho inicial ele acabou ganhando uma visibilidade em outros jornais. E aí tem um momento que acontece uma paralisação em 1946 e foi como se fosse uma deixa para ele ver e investir em outros formatos. E naquele contexto dos anos 1940, basicamente um cenário de várias publicações de histórias em quadrinhos, ele acabou vendo talvez esse nicho, né? Esse nicho das histórias em quadrinhos e de certa forma, ele não abarcava o leitor afro-americano. Então, é um autor que eu considero também muito importante por essas iniciativas. Eu posso considerar até mesmo essa obra, né, como uma espécie de tentativa de inscrever politicamente esses temas para um outro sistema de referência, que é basicamente pensando personagens protagonistas negros, né? Então, isso vem muito também do trabalho dele como jornalista e da forma como ele ia também arregimentando outras pessoas, artistas que faziam parte desse cenário, né? Até nesse texto que eu acabei para a revista e também para um artigo, eu falei também dos outros personagens, das outras pessoas que fizeram parte da revista. E aí são pessoas que faziam parte desse mercado gráfico, ou fazendo caricaturas, desenhos para jornais, ou mesmo histórias em quadrinhos. Então tem esse cenário assim, que eu acho muito importante, desse diálogo entre diferentes autores negros nesse contexto dos anos 40, do final dos anos 40, que vai culminar nessa revista, né? Bacana. Além eu queria já
falar mais da revista em si, né? Ela é uma antologia, né? Então tem vários, né? Então tem uma história de detetive, tem uma história, né, sabe, de um super-herói, de um proto-super-herói ali, tem o mortal. Como que você vê essa preocupação nessa variedade, assim, dessa construção de mudança mesmo, de tom, porque ele assinala isso, né? Assim, meio que cada personagem ali ele corresponderia a alguma função, né? Do tipo assim, olha, eu quero colocar um detetive porque eu quero dar protagonismo negro para né, para dentro desse contexto, ou de um super-herói, ou mesmo de fazer um humor que não seja racista, que não seja preconceituoso. Como que você vê assim essa construção? Olha, essa edição, de certa forma, lá nos anos 40, ela dialoga com o que estava em evidência em termos de gêneros, né, dentro das histórias em quadrinhos. Então tem a história do Ace Harlem, que é a história de quadrinhos detetivescos, né, só que é uma outra perspectiva, um protagonista durão, bem, como se fosse casca grossa mesmo, né, e é Uhum. um quadrinho ambientado no cenário do crime, né? De uma grande cidade. Tem até uma perspectiva que eu acho que é interessante, que esse quadrinho também, ele tem particularmente nessas histórias, ele tem um certo moralismo da época. Tanto que o Ace Harlem, lá no final, ele já aparecia falando para o leitor para ter como se fosse seguir um caminho do bem, né? Dos esportes, da igreja, e não se envolver na criminalidade. Então tem um aspecto aqui desse quadrinho também que ele dialoga com essa virada dos anos pós Segunda Guerra Mundial, né? E aí tem uma urbanização em grande medida que vai fazendo com que a população negra fique ainda mais marginalizada no contexto dos Estados Unidos. E aí o Ace Harlem surge como uma espécie de resposta a isso. Eu vejo também, particularmente nessa história, tem uma ligação com outros detetives, né? Muita gente pode até, quando for ler, talvez ver uma sintonia com um Dick Tracy. Só que tem outros detetives da época que apareciam, né? Logo em seguida tem uma história que ela é voltada para o público infanto-juvenil, que essa aí eu traduzi como Orvalhinhos. É uma história de duendinhos que aparecem para crianças e tem uma duendinha que é das águas e um duendinho alado. Esse quadrinho particularmente, eu acho que foi um dos mais desafiadores em termos de linguagem. Traduzir uma obra que era pensada para crianças, né, dentro desse contexto. E aí o Alnecromics aparece como uma antologia bem variada mesmo, né, de histórias. Uma que é detetive, que tem um fundo moralista, uma certa ideia de violência. Logo em seguida tem outro registro que passa para crianças. Aí logo em seguida já tem um conto, né, que chama Caçada de Ezequiel, que é uma história dentro de uma discussão dos pulp dos Estados Unidos, né, com uma pegada mesmo de uma discussão sobre o ambiente do chamado rural, e com meninos que são espertos, né? Basicamente, ele tem um rompimento com uma certa perspectiva que, geralmente, quando nós olhamos os ditos quadrinhos, né, da chamada Era de Ouro, né, das histórias em quadrinhos, quase sempre os personagens negros, quando são crianças, eles são um tanto meio abobalhados, eles não têm particularmente... não são dotados de inteligência, de sagacidade. Eles servem meramente como uma espécie de escada para um protagonista branco, né? Se a gente for ver, por exemplo, o Spirit, ou mesmo em algumas histórias em quadrinhos super-heróis, quando apareciam personagens negros, eles tinham essa função. Então, esse quadrinho já tem outro registro. Logo em seguida tem lá o Lion Man, né? Que eu nem consideraria hoje como uma história de super-heróis, né? Basicamente, aqui tem um modelo de discussão que bebe muito no Tarzan. Ao mesmo tempo também, esse quadrinho, olhando pelo o filtro de hoje, é possível ver que ele tem alguns estereótipos sobre o continente africano, né? Ele acaba reduzindo o continente africano àquele cenário da selva, ou mesmo um continente que é indomado. E aí tem
tem essas ressalvas aqui. Apesar de ser um quadrinho que tem uma perspectiva voltada para o leitor negro, afro-americano, ainda tem alguns estereótipos que são relacionados ao continente africano, ou mesmo até a maneira como esse quadrinho é pensado, do ponto de vista também das relações de gênero. Aí tem uma passagem nele também, que é uma história que é muito... Nem uma história, uma página apenas com moda. Esse quadrinho até tem uma questão relacionada aos diferentes públicos, né? E é um quadrinho recheado com isso. Eu lembro até uma história que achei das mais desafiadoras e também mais gostosas. Era um quadrinho de costumes, de uma esposa que ela meio que oprime, vou colocar entre aspas, oprime o marido, né? Justamente é um quadrinho cômico, dentro da moral da época, né? Dentro da moral da época, dos códigos da época. E a última história que finaliza ele é basicamente uma história ambientada no meio rural, com personagens que vão vagando nos Estados Unidos. Então já é uma antologia cheia de diferentes histórias, cada uma com a sua peculiaridade, com autores diferentes, com outros registros, né? Mas tem algumas coisas em comum, que é justamente essa ideia de um protagonismo negro. Legal. Agora, né, você comentou brevemente algumas coisas sobre a tradução, né? E aí queria que você então comentasse essa questão, né? Assim, como é que foi o desafio de fazer essa tradução? Porque assim, é uma revista, né, de 47, que tem ali as suas particularidades, tanto da época quanto do jeito que aquelas pessoas falavam da época, e numa particularidade como os negros nos Estados Unidos falavam naquele momento, naquele período, naquele contexto. Como que é fazer isso, né? Assim, é outro contexto histórico, é outro país, outra coisa. Como é que é fazer isso? Lógico, né? Não de qualquer jeito, como a gente vê em 90%, né, das traduções. Outro dia eu tava lendo uma HQ, assim, era um trecho de uma música, e qual que era a música? Era a música dos Titãs. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, meu, assim, esse cara tá cantando qualquer música, menos Titãs. Assim, não faz sentido, né? Essas escolhas algumas escolhas equivocadas, né? De tradução, e obviamente você não faz isso, né? Então eu queria, assim, como é que é trabalhar com esse nível de cuidado, ainda mais quando a gente está falando de um artefato cultural que tem uma importância, tem um peso aí histórico. Como que foi esse processo? Olha, eu particularmente, eu me vejo muito mais como um historiador que traduz, né? Do que propriamente um tradutor, assim, um tradutor que tem a especialidade, que passa por um curso de história. Porque eu acho que tem diferentes níveis do aspecto de tradução, né? Eu tentei muito mais uma tradução do ponto de vista cultural, uma tradução cultural. Você até citou aí a questão relacionada à música, né? Tem uma passagem, particularmente na história do Ace Harlem, que é uma música dos anos 40, que estava fazendo sucesso no momento exato em que a edição estava sendo lançada. Então, eu particularmente não veria sentido em traduzir essa letra para o português. Vou citar um exemplo aqui. Eu lembro até num quadrinho que era a Nova Fronteira, da DC Comics, né, ambientada nos anos 50, e aí, particularmente, eu lembro que o tradutor, na época, até justificou por que ele trocou uma música acho que é do Frank Sinatra, por Conceição. E ele trocou na época e fez o maior malabarismo conceitual, e não estou citando nomes, né? E nem falando cada uma é uma opção, mas eu, particularmente como historiador, eu acho esse tipo de escolha das mais duvidosas, né? E claro. Particularmente fez um malabarismo falando, possivelmente Calbi Peixoto seria tocado nos Estados Unidos. Aí eu fico imaginando como, quando e com que elementos um tradutor que não tem uma formação na história pode falar historicamente, né? É apenas um... Mas ele pode falar justamente porque ele não tem informação, é por isso que ele pode falar. Né? Particularmente, nós estamos lidando com uma cultura nos quadrinhos que é muito globalizada, e hoje nós temos um aspecto muito da nossa cultura, sempre tivemos, né? Estrangeirismos mais variados,
um contato entre culturas, mas eu vejo particularmente que há talvez uma espécie de ressalva, que parece que tudo tem que ser traduzido. Então eu fico imaginando, nesse ponto aí, eu mantive a música, contextualizei, coloquei uma nota de rodapé. No artigo mais detalhado para uma revista acadêmica, eu falei um tanto a respeito da importância dessa música, né? E também fiz uma espécie de discussão do que eu utilizei em termos de pesquisa acadêmica para traduzir algumas passagens. Porque acho que carece ter para esse tipo de material, e para outros também, carece ter um cuidado maior. Eu acho que um cuidado maior, que não é tão comum nas histórias em quadrinhos. No meio literário, vamos imaginar, se tem um tradutor que vai traduzir do russo, talvez até às vezes até um professor universitário que trabalhe com russo e com cultura russa, né? Mas no meio dos quadrinhos não tem tanto esse preparo, nem vale esse preparo, esse cuidado, né? Esse cuidado. Eu tomei algumas liberdades em algumas histórias, particularmente histórias que eram, particularmente história que era voltada para crianças, né? Que não fazia tanto sentido manter os termos originais. Então, eu fiz algumas adaptações ali que eram coerentes dentro da narrativa e respeitando também a sintonia que aquele nome, aquele personagem tinha para dentro da obra, né? Dentro da narrativa, né? Particularmente no Ace Harney, tentei fugir de uma linguagem que fosse estereotipada do gueto, né? Então, tive cuidado mesmo de ver e de pesquisar referências que eram da época, a respeito até da própria noção de criminalidade, do vocabulário como se fosse do meio da contravenção dos Estados Unidos, até para perceber mesmo também qual era o tom, né? O tom dos personagens. Eu quis fugir um tanto daquelas traduções que geralmente tem de detetives, né? Como Dick Tracy, já teve várias traduções aqui no Brasil, e quis fugir um tanto quis fugir um tanto disso, né? Então, no Lion Man também, eu tinha uma preocupação de ver os conceitos da época e tentar contextualizar dessa forma, né? Que tivesse, no caso, dentro do tom que o editor e os autores imprimiram. Eu lembro até uma história lá, o Little Egg, né? Tudo, que é a história de costumes. Eu contextualizei, eu não traduzi o título, né? Mantive ali o nome da história, e aí eu puxei uma nota de rodapé. Conversei com o editor, né? A respeito dessa cidade que se traduzisse, talvez perderia as piadas internas, né? Justamente porque o próprio nome fazia alusão a uma expressão lá que era para moleirão, né? Então, para manter mesmo uma história que é dos anos 40, dentro da perspectiva de época mesmo, foi necessário esses cuidados que eu vejo muito mais do ponto de vista teórico-metodológico, da própria ideia de tradução, do que basicamente adaptar para distorcer o contexto de época, né? E até lembro, Bruno, você falando que é muito comum, né? Quando tem uma tradução às vezes, de música, eu vejo que não é fazer uma crítica, talvez, meio que objecionada, mas eu acho que falta, às vezes, um letramento racial. E eu estou falando isso também que, para além de ser professor de história, as cadeiras que eu trabalho na universidade são de relações étnico-raciais, história da África, história da cultura africana, afrodescendente, né, seja no Brasil ou outros locais. E eu já vi quadrinhos que aparecia a expressão gueto, e aí o personagem era transformado num favelado, sabe? Dentro de uma noção que era depreciativa. Então, foi basicamente esse cuidado que eu tive, e justamente conversando com o editor, para fugir um tanto desses perigos, né? Ainda mais que é um quadrinho direcionado para um certo tipo de leitor, naquele contexto, e que carecia também de maior cuidado também em termos editoriais, particularmente na edição e na tradução.
Não, mas eu queria engatar um outro tema, porque eu achei interessante também o timing dessa publicação aqui pela Clio Editora, né? Porque tem assim, parece que tem um movimento de revisitar essa cultura negra americana, que é um pouco derivada do renascimento do Harlem, né? Que ali nos anos 20, 30, né? Então esse movimento aí que a gente está usando esse quadrinho como base aqui, também bebeu nessa fonte, né? Desse movimento cultural que aconteceu ali em Nova York, e que marcou um período da cultura negra americana e que hoje é muito revisitado, né? Então, por exemplo, o filme Pecadores ou aquele Lovecraft Country lá, aquela série, né? Ou então tem um quadrinista aí, o Sanford Green, que é um quadrinista, um desenhista, né? Negro americano que está fazendo uma série pela a Image Comics, que já ganhou o Eisner e tal, já faz alguns anos que ele está, que é Bitter Root, que não tem aqui, não foi publicado aqui no Brasil ainda, mas que revisita também todo esse imaginário tanto rural quanto urbano, né? E isso está assim, o Ryan Coogler como diretor de cinema, tal, então isso tudo tá de fato no mainstream, né? Tá chegando para mais pessoas e tal, e já faz algum tempo isso. E esse quadrinho ele tá de alguma forma dentro desse contexto, né? Como que você vê isso, Márcio? Essa tentativa de trazer de volta esse movimento cultural dos negros nos Estados Unidos desse período? Olha, particularmente, aí a iniciativa de lançar essa história em quadrinho aqui no Brasil, ela tem uma discussão mais no cenário mesmo de produções para talvez fora desse cenário de leitores de quadrinhos, né? Porque aí discutindo com o Rodrigo também, ele é historiador. E aí a necessidade mesmo que a gente viu de lançar essa Sim, sim. obra, eu não vou nem colocar o termo de resgate, porque eu não gosto muito desse termo de resgate, né? O mercado de quadrinhos adora esse termo de resgate, né? Eu acho que até é aquela coisa que quem resgata é bombeiro, né? Salva-vidas. Quando você está falando de uma obra que talvez ela tenha que ser entendida mais do ponto de vista de uma noção de documento-monumento, né? Tipo do Jacques Legoff lá, justamente para pensar por que no contexto de Sim. lançamento e também para a posteridade, esse quadrinho ele foi, de certa maneira, monumentalizado, ele foi escolhido para ser lembrado, né? Eu acho que essas produções, aí voltando à sua pergunta, essas produções, elas acabaram também sendo monumentalizadas para o leitor de hoje. Elas acabam talvez falando daquele tempo, mas eu acho que ela acaba correspondendo muito mais às demandas do nosso tempo, de uma necessidade de talvez de representatividade, né? Ou então de ter referenciais de leitura, num cenário que essas obras acabam não tendo, né? Talvez uma aceitação maior de um público leitor de quadrinhos, né? Vou fazer até uma consideração aqui. Nesse caso aqui específico do Negro Comics, eu fico imaginando também que talvez o cenário de quadrinhos do Brasil, particularmente Mas para por aí. dos canais de divulgação, né? Eles não deram nenhuma visibilidade para esse quadrinho, né? Eu acho até interessante isso. Tem muitos que falam assim, é um quadrinho muito importante, né? Um quadrinho muito relevante. Mas se você for ver, nenhum jornalista de quadrinhos deu visibilidade. Porque também o editor ele não pagou ninguém, né? Que às vezes parece que para você um quadrinho existir, aí eu estou falando aqui de monumentalizar um quadrinho, do ponto de vista, tem esse aspecto também da própria monumentalização, ela partir de um certo interesse, às vezes, que não é um interesse do ponto de vista talvez epistemológico, ou então de ver a validade desse quadrinho pela historicidade, né? Mas se você tem, no caso, potencial para pagar para ele ser tornado visível, né?
Então, Sim, acho que são sim. movimentos diferentes. Esse quadrinho, particularmente, ele acaba ganhando aqui esse interesse de lançamento aqui no Brasil justamente por outras questões. Questões mais acadêmicas, questões que são educativas, e essa foi a discussão. Sim, Tanto que o nome da editora é Clio, né, e tudo, exato, exato. que é da musa da história. Então tem uma outra pegada aqui, uma outra Uhum. pegada, né? Mas essas outras representações no mainstream, tanto cinematográficas, ou então até. Quer ver uma coisa? Eu estou na minha frente aqui vendo aquele que eu acabei comprando agora, aquele blues, jazz e country, do Robert Crumb, né? Uhum. Demorou uma cara para isso ser lançado no Brasil, né? Também, né? Eu acho que tem um tanto a respeito dessas questões que você colocou Uhum. na sua pergunta, né? Talvez tenha um apelo maior, e aí eu vejo também na chamada cultura negra para o mercado, né? Aí vai ter um evento agora que até o Bruno está coordenando, né? Que sobre super-heroísmos. E o mercado de Uhum. quadrinhos nos Estados Unidos está enveredando para incentivar também autores que são ditos africanos, né, do continente africano, autores negros, né, que acabam correspondendo a essas demandas, né? Que são mercadológicas, sociais, né? E eu acho que tem esse apelo dentro desse contexto para isso, né? Não sei se eu respondi essa pergunta, se eu fiz uma digressão. Não, sim, sim. Não, é que é uma coisa bem complexa, né? Tem muitas camadas, né? Uma coisa que você estava envolvido também há algum tempo atrás, e que está dentro dessa mesma coisa que você tá falando aí, o Junibá, que é um autor africano, eu não me lembro mais que país que ele é, mas Esse é senegalês. senegalês. Então, você estava envolvido na publicação do material dele lá ainda, quando publicava, né, quando estava produzindo ainda uh, uh, no Senegal, e aí agora, hoje ele é mainstream, ele está já É, fazendo a história do Robin na DC e tal. Ele é um excelente autor, um inacreditável desenhista, ilustrador, mas que era completamente invisível e passa a ser visibilizado quando entra no mainstream, na indústria, né? é, Mas o e material anterior dele, por exemplo, provavelmente o pessoal aqui do Brasil nem sabe que já tinha coisa publicada dele aqui, que se sim, a pessoa só acompanha quadrinho de super-herói. Né? ele tinha outras obras, né? Eu falo até mesmo assim, quem apresentou o Junibar para o leitor brasileiro fui eu, sendo Exato, bem sincero, meu canal lá, exato, Quadrinhos Africanos. exato. Sendo bem sério. E eu tô falando isso de um mercado que não gosta de mim. Eu tô cagando e andando também, né? O mercado, só falando Sim. isso, né? Mas tem outras questões, mas eu até lembro quando eu discutia com as editoras, e particularmente com a editora que lançou o Junibar, eu falava que eles davam mais visibilidade, apesar de estarem lançando quadrinhos de autores do continente africano, Uhum. dentro de uma iniciativa lá que tinha outras finalidades, acabavam dando mais visibilidade quando ia fazer propaganda do autor ou dos Sim, autores sim. pela inserção dele no mercado mainstream dos Estados Unidos, sabe? Parece que o Junibar ele só É. serve se ele estiver lançando nos quadrinhos dos Estados Unidos. Não, então, mas é que esse movimento é muito comum mesmo, né? Não só nos quadrinhos, por exemplo, né? O Roberto Bolanho, que é um autor chileno, cara, eu adoro. Ele só foi começar a ser lido quando a Susan Sontag, que fez uma resenha, assim, saiu, se não me engano, no New York Times, assim, elogiando um dos livros do Bolanho que tinha saído. E aí, meu, depois disso é que o Bolanho estourou. Assim, depois que o pessoal, inclusive, chegou aqui no Brasil. Então você tem, né, assim, tem alguns, digamos assim, tem alguns mercados que eles acabam legitimando, né, os autores. O mercado, né, dos Estados Unidos é meio que um mercado legitimador, França é um mercado legitimador. Então é cruel mesmo essa coisa assim, o cara só é lido ou ele só é importante quando, né, ele passa a ser reconhecido por esses mercados. Você tem um exemplo aqui, quer ver? O mercado de quadrinhos do Brasil, editorial, ele desconhece profundamente, ele quer ficar distanciado da pesquisa Uhum. acadêmica, né? Pode até ser polêmico falar isso, mas vamos pegar um exemplo aqui. O livro lá do Paulo Ramos, sobre quadrinhos argentinos, Bem-vindo, ele já tinha mais ou menos uns 10, 12 anos quando os editores aqui do Brasil começaram a falar que estavam lançando quadrinhos argentinos, Uhum. sabe?
Quadrinhos argentinos. Mas por que eles estavam lançando quadrinhos argentinos? Estavam lançando quadrinhos argentinos porque esses quadrinhos, por exemplo, lançados na Argentina, né? Vamos imaginar, tipo do Brecht e tudo, justamente porque estavam sendo legitimados nos Estados Unidos e na França, sabe? E aí, quando na verdade iam nesses catálogos, né, propriamente dito, e publicavam a partir desses catálogos internacionais. Quando tinha obras falando disso aqui no Brasil já há muito tempo, né? Então, talvez assim, um autor como, voltando aqui no Junipar, ele só é legitimado não por causa das narrativas africanas, esquecem que ele é senegalês, mas é porque também ele tem essa finalidade para o mercado maior dos Estados Unidos. E aí um autor senegalês, um autor lido aqui para o Ocidente, né? É engraçado, o continente africano às vezes não se vê como negros, né? É um autor senegalês, né? Mas aqui ele é visto como um autor que tem essa finalidade para o mercado específico. E eu lembro que valorizavam a obra dele porque lembrava, tipo, o autor do Hellboy, sabe? Ou então porque lembrava muito desenho animado. Obviamente tem tudo isso, mas só que tem ali uma outra questão que particularmente vejo muito mais interessante para o leitor, né? Então, conectando aqui com o Alnegro Comics, né? É justamente porque esses quadrinhos aqui eles revelam uma outra visão de mundo, uma outra forma de ser, que eu acho que é interessante para o leitor de quadrinhos e também para editores verem esses materiais, sabe? E até jornalistas, né? É, é, pessoas que fazem podcast, os YouTubers, de tudo, mas se você for ver, não teve tanta visibilidade com um quadrinho como esse, É uma né? pena, porque de fato, assim, tem coisas já estabelecidas que dialogam com isso e que essa ponte não foi feita. Quando eu estava lendo a primeira história, né, o Ace Harlem, né, tem lá referências às roupas que eles usavam, né, ao terno específico que eles usavam ali, e eu me lembrei imediatamente daquela cena do filme Malcolm X, do Spike Lee, antes do Malcolm X ser preso, né, porque vai contar a história dele, né, começa na infância dele, depois mostra a juventude dele cometendo pequenos crimes e tal, aí ele é preso e aí ele encontra né, a ideia lá da religião islâmica e tal, e aí ele vira essa figura, né? Então, antes dele ser preso, tá ele ali com um parceiro ali de crime e tal, e eles estão exatamente com essa roupa que está desenhada aqui. Ali ele foi preso em 1946, então é exatamente aquele momento, assim, é É aquele o contexto, contexto né? aqui da Então história, né? você vê que tem coisas que já estavam, né, que já estão, o filme é de 92, né? Então já estão no mainstream de alguma forma, que dialogam e que poderia ser feito pontes e tal, mas assim, também tem, eu acho que é uma coisa que também tem a ver com aquela coisa da tradução que a gente estava falando antes, assim, tem uma, é, tem uma certa preguiça também, eu acho, de fazer essa contextualização histórica, fazer comparações, trazer outras referências, para elevar, né, na crítica, quando as pessoas estão fazendo a crítica, estão fazendo análise, estão fazendo, né, trazendo esse material para outros públicos, para os seus próprios públicos, de fazer trazer essas várias camadas para fazer esse material, assim, criar uma vontade do leitor também de conhecer aquilo, de se interessar, de consumir aquilo, porque tem coisas ali que não estavam claras para ele, porque ele não tinha essas referências e tal. Então acho que tem uma certa preguiça, né? É fácil você trabalhar com Marvel, DC e tal, porque todo mundo tem essas referências, você não precisa fazer um grande esforço. Agora, outras coisas você precisa fazer um esforço maior e aí, não sei, me parece que não. Não, mas nem quando o esforço nem é tão grande assim, já não faz, que Também dirá já não quando é, fazem, né? é verdade, é verdade. Cara. Bom, a gente já está chegando aqui ao final da nossa conversa, e aí, para a gente eu queria, assim, você mesmo comenta isso, né, na tradução, assim, você meio que direciona, né, essa tradução para quem, ou para um pesquisador, né, que vai utilizar aquilo para, enfim, para fazer um artigo, para fazer eventualmente ali uma tese, alguma coisa assim,
ou de repente para você usar em sala de aula, né? Então, tua tradução, imagino eu, foi pensando, né, foi direcionada mais ou menos para esse público, né? E de fato é muito bacana, mas eu queria ouvir assim, o que que você acha assim, um leitor casual, um cara que assim, poxa, ele simplesmente ele de repente é um jovem negro, ou então uma pessoa assim, pô, eu curto assim, eu quero conhecer um pouco dessa história. O que que você acha que tem de interessante assim, para além de um professor que vai utilizar isso de sala de aula, ou para além de um pesquisador? O que a gente pode encontrar de interessante que diga alguma coisa para a gente nesse quadrinho? Eu quis deixar bem evidente assim que a tradução ela foi feita com cuidado dentro do contexto da época, né? Não significa que seja uma tradução meio fechada, meio sisuda, que é voltada para um leitor acadêmico, né? Porque vamos imaginar, tipo, a história que é voltada para Uhum, crianças, ela tem uma linguagem ali direcionada para um leitor infantil, sabe? Infanto-juvenil. Até os termos, as brincadeiras, é um quadrinho que quem lê talvez vai se perceber assim num outro cenário, né? Outro cenário discursivo, bem diferente de uma história de crime, uhum. né? Uma história de crime ela já tem uma linguagem meio pesada, meio diferenciada, né? Então tem particularmente um álbum que, cara, que no caso, para se pensar em termos de tradução, cada história demandou um tipo diferente de metodologia, né? Não tem como traduzir particularmente como se fosse a mesma coisa, basicamente dentro do mesmo método, né? Então foi pensado dessa forma, né? Então acho que o leitor casual, o leitor ocasional, ele vai ter aqui um, talvez um tipo de experiência que ele vai se identificar com algumas histórias, dependendo do gênero que ele gosta, né? Do gênero que ele gosta. E é até interessante porque esse quadrinho, o contexto de hoje, bem controversas, né? Na última história tem um certo Uhum, sexismo, uhum. um certo machismo, assim, nos personagens, né? Na maneira até objetificante que eles tratam a personagem, mas aí eu tentei manter dentro do clima da época e não fazendo uma higienização. Então, esse quadrinho aqui não tem uma higienização. Ele foi pensado dentro dessa forma. Então, o leitor casual, ele vai encontrar aqui um quadrinho que não é tão diferente dos outros quadrinhos que ele está habituado para ler. Só que aí eu tive um cuidado maior, foi de dar talvez um tom mesmo, pensando no contexto de origem, né? E menos em fazer adaptações forçadas para o leitor aqui do Brasil, né? Eu acho que talvez tentei fazer uma tradução que não fosse uma tentativa de domesticar a obra, né? Mas apresentar a obra dentro das particularidades do contexto. Exato, né? Você teve um cuidado assim, de não reduzir aquilo ao universo conhecido do leitor, porque é isso que você faz quando você faz essa tradução que você chama de domesticante. Você está pegando aquela riqueza e está reduzindo aquele que já conhece, né? Seja quando você chama gueto de favela, seja quando você coloca uma música ali, mas é o Titãs do Sérgio Jimbo, sei lá, o Calbi Peixoto, não, assim, não faz, assim, assim, eu acho que é isso, assim, tanto você reduzir a riqueza da obra, quanto você subestimar o teu leitor, né, o teu eventual leitor. É, e não é tão, talvez, usar a palavra aqui, né? Talvez seja uma questão mais das práticas do Uhum, meio, né? Essa noção de subestimar, de tentar meio que condicionar um universo de uhum, referências uhum. de um leitor que, no contexto de hoje, é adulto, né? Sim, sim, exato. Então, pensa nesse quadrinho, talvez é um quadrinho que tem uma história infantil, mas o leitor é adulto, Uhum, né? E aí, no final, tem algo a mais que a edição original não tinha, que era um uhum, texto, uhum. né? Um texto pensando uma nota de tradução. Excelente. Então é isso aí, gente. Ó, se você se interessou, você encontra ali no site da editora Clio, né? Ali para você eventualmente, né, adquirir a obra, né? Márcio, muito obrigado, cara, pelo seu aceite. Foi sempre um prazer conversar com você.
Eu que agradeço pelo convite, né? E essa oportunidade também de trocar algumas ideias, né? Sobre quadrinhos e outras questões. Exato. E, bom, então é isso, gente. Vou lembrar vocês. Antes de mais nada, né? Faça seu jabá, Márcio, assim, onde a gente te encontra, redes sociais, enfim. Olha, atualmente eu estou no Instagram, né? Instagram é Márcio Rodrigues, só procurar meu nome, Márcio Rodrigues, né? Tenho trabalhado com tradução também, basicamente até de obras literárias. E atualmente estou naquela fase mais de voltada mais para pesquisa mesmo, né? Voltada mais para pesquisa. Tinha até o tempo que eu estava muito envolvido com o mercado editorial, e só que depois de um tempo assim, até ainda mais essa questão mesmo assim, do final do doutorado e vendo outras perspectivas, né? E basicamente até em termos de carreira acadêmica, tenho mais pensado nesse cenário mais da Uhum. produção, né? Tenho também, hoje, liderado um grupo de pesquisa, né, junto com o colega Giovanni Moreira Chaves, né, que é o grupo de pesquisa História e Linguagens, né, pesquisa em quadrinhos e cinema. Nós vamos, no caso, fazer a terceira edição do nosso evento, né, e até com o lançamento de livro, que tem a participação Uhum. tua, né, Bruno, de Sim. um capítulo, resultado do SP do ano passado. E aí tenho mais enveredado para esse cenário mesmo da pesquisa e com pontuais traduções, né? Geralmente quando eu traduzo, é material, eu tenho a cara talvez para o mercado de historiador. Então geralmente os trabalhos que eu faço são Uhum. obras de época, né? Obras de época. Até agora está para ser lançado, né? Eu traduzi para Pipoca e Nanquim os 4 romances que aparecem o Que Sherlock bacana. Holmes, né? Os romances originais. Traduzir essa obra e está para ser lançada agora. Então, estou por aí dentro dessas perspectivas. Excelente, eu adoro o Sherlock. Já vou pegar, essa aqui já vou botar aqui na lista aqui da. O Sherlock Holmes, eu acabei fazendo um trabalho que foram várias notas de rodapé, né? Não sei se a editora vai utilizar, mas tá lá, né? Tá lá que eu entreguei para Pô, cara, eles, mas eu vou, tentando mas eu vou te contextualizar. falar que agora você me ganhou de vez, porque assim, eu tenho N traduções do Sherlock. E se eu comprar, assim, é porque é justamente o que me interessa nas novas traduções, são justamente as notas de rodapé, que é isso que enriquece um texto, né? Ainda mais um texto como Sherlock que tem N traduções, né? Nossa, eu lembro que topava com algumas referências, né? Referências, inclusive, tem uma parte lá dos Mormons, né? E aí tem lá vocabulário que geralmente nas traduções não tem nenhuma contextualização, é tudo apresentado de uma forma quase que natural, né, para o leitor. E o leitor ali não tem tanta referência do contexto, né? Fora as adaptações, né? Porque tem diferença de uma carruagem de 4 rodas e uma de 2 rodas, né? Até para o contexto britânico. Então tá lá, coloquei as notas de rodapé, mas depende. Depois que você entrega uma tradução, ela não é mais tua. Uhum. É o editor que vai depois fazer preparar o texto e vai virar outra coisa também, né? Tem que deixar isso bem em mente, mas está lá, material. Mas eu futuramente penso até escrever sobre esse trabalho de tradução, né? Uhum, bacana, bacana. Bom, então é isso aí, gente. Então sigam aí o Márcio nas redes, sigam a gente também, @quadrinheiros. Se você chegou até aqui é porque você gostou do nosso podcast, então vai lá, você segue a gente no Spotify, você dá like no YouTube, se inscreve no canal, dá 5 estrelas, enfim, ou comenta, né? Nos siga no Instagram, né? Ajuda a gente a engajar para que o podcast consiga uma audiência maior, né? E obrigado. E, claro, fiquem espertos que em breve, ou talvez, espero que em breve, mas se não, em breve o Márcio retornará para a gente conversar ou de Sherlock Holmes, ou de quadrinhos africanos, ou, enfim, da gente fazer um episódio só sobre caneladas de tradução, que vai durar 10 horas, né? Esse episódio que não falta. Enfim, Márcio retornará. E é isso, gente. Até o próximo Papo Quadrinheiro. Mittelwelt.